Irmãos, boa noite. Amém. Paz do Senhor. Amém? Vocês estão bem? Amém? Quantos aqui estão felizes? Quantos aqui estão alegres? Amém. Quantos aqui estão com um pouco de sono? Fernando, eu vi. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Nós já cantamos Vem Jesus, vem nesse lugar. Então eu creio que você já pediu para que Deus estivesse nesse lugar. Nós já cantamos Enche esse lugar com a sua presença e vem trazer o que? O seu poder. E o poder é a palavra de Deus. Você já cantou, então você já pediu. Então eu acredito que Deus já ouviu a nossa oração. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre os temas que nós estamos tratando. Vocês estão vendo na televisão ali? O tema do ano é Edificando em Cristo. E edificando em Cristo, o que significa? Significa nós desenvolvermos a nossa vida morada de Deus. O nosso objetivo esse ano é edificar nas nossas vidas uma morada para o Senhor. E nesse mês nós vamos falar sobre a edificação de famílias, para que a nossa família se torne morada de Deus. Por que nós vamos falar sobre família? Porque família é a base das nossas vidas. Pensa rapidamente no grupo de pessoas que você conhece. As mais bem-sucedidas, elas têm uma família bem estruturada ou não têm? A grande maioria das pessoas bem-sucedidas, em contexto geral, existem exceções, mas a grande maioria, ela vem de uma família que é estruturada. E a grande maioria das pessoas que não tem tanto sucesso, elas vêm de uma família não estruturada. Então, estruturar a nossa família é bom para nós e é bom para os nossos filhos. Nós estamos fazendo alicerce, nós estamos fazendo base, nós estamos fazendo estaca, para que a nossa vida ela possa ser edificada. Nós já falamos por 3 domingos, 6 palavras, mais as ministrações de quarta-feira, de sexta-feira, sobre família. E você já começou a colocar algum pilar na sua vida sobre o que foi ministrado? Se você ainda não viu todas as pregações, entre no YouTube da comunidade Bethesda, da Igreja de Cristo, e veja lá todas as ministrações que foram feitas. Entra no Facebook da Igreja de Cristo, comunidade Bethesda, e assista a todos os vídeos do que foi pregado. Nós precisamos, você precisa, eu preciso ouvir o que Deus tem falado em relação às nossas famílias. Já foi pregado sobre os papéis. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Nas famílias, perderam-se os papéis, ou perderam-se os papéis. Quantos filhos estão mandando nos pais hoje em dia? Inverteu o papel. Qual é o papel do filho? O pastor Justino pregou: honrar, obedecer, respeitar, independente de quem é o seu pai. Qual é o papel do filho? Você, filho, ouviu essa pregação? Não ouviu? Tem que ouvir. Você que é homem, ouviu a pregação sobre qual é o papel do homem na família? Você sabe qual é o seu papel na sua família? Porque se você não souber qual é o seu papel, alguém está substituindo o seu papel. E a sua família está se estruturando de uma maneira errada. Então você não vai ter estrutura para edificar a sua vida. Assista as ministrações do pastor Jorge. O papel do homem qual é? Ser sacerdote, ser cabeça, ser pai. O homem tem que assumir a sua posição e tem que ser. Hoje de manhã, uma ministração maravilhosa do pastor Jorge sobre os papéis da mulher. A mulher é mãe, a mulher é filha, a mulher é submissa, a mulher ela é auxiliadora, apoiadora. Quais são os papéis da mulher dentro da família? Nós ouvimos sobre perdão com o irmão César.
Como é importante o perdão para nós edificarmos a nossa família. O que é uma família sem perdão? Não é família. Nós ouvimos o pastor Eugênio domingo passado falando: acredite na sua família, como a família de Jacó. Existe esperança para as nossas famílias. Nós estamos ministrando na família, porque família é importante. Então nós precisamos nos envolver no tema família. Ouça, vá atrás, preste atenção. Nessa noite eu quero falar sobre um outro tema que é muito importante sobre famílias, e que nós mostramos no nosso vídeo de famílias. E o retrato que nós mostramos era um sofá, onde tinha a mãe, o pai, 2 filhos e um cachorro. Quem se lembra dessa foto? O que essas pessoas tinham na mão? Cada um tinha um telefone celular, cada um tinha um tablet, cada um tinha um computador. Nós vamos falar um pouquinho sobre as relações humanas nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre famílias virtuais. Como base dessa palavra, eu usei 2 livros. Primeiro esse aqui, um livro de bolso. Um livro que você deve ler se você tem filhos com menos de 20 anos. Faça com que ele leia. Isso aqui você lê em menos de 3 horas. O livro chamado Cadê o Meu Celular? Pastor Marlon Brito, lá de Goiânia, que fala do envolvimento dos jovens do dia de hoje e do celular sendo uma parte do corpo das crianças e quem sabe dos adultos também. A palavra dessa noite também é baseada no livro chamado Amor Líquido, de um sociólogo chamado Bauman, que fala sobre a superficialidade dos relacionamentos nos dias de hoje. Vamos ler o primeiro texto dessa noite? Queria convidar você para abrir a palavra em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas um versículo. Livro de Jeremias, no capítulo de número 2. Versículo de número 13. Tem alguns versículos que a gente encontra no meio da Bíblia que a gente fala: meu Deus, eu nunca li isso, mas isso é maravilhoso. E eu ouvi esse versículo e li esse versículo, e eu concordo com essa expressão. Esse versículo ele é maravilhoso. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2, no verso de número 13, diz assim: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas, que não retêm a água. Vamos ler de novo? Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas, que não retêm águas. Uma vez eu vi uma pregação bem legal, que dizia assim, que a gente tem que ler a palavra de Deus bem detalhadamente, porque se a palavra for ruim mesmo, pelo menos o pessoal lembra do versículo. Então, lembre desse versículo: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixou manancial de água vivas e cavaram cisternas rachadas, que não retêm a água. O que é cisterna? Cisterna é um sistema de captação de água em cidades, em locais onde não há chuva, deserto. Chove, eles têm que armazenar água, eles fazem cisternas, buracos que guardam água. E o profeta está dizendo aqui que Israel, o povo de Deus, deixou de seguir aos preceitos de Deus, fez 2 coisas erradas: deixou de seguir os preceitos de Deus e, além disso, fez uns buracos para reter a água da chuva. É interessante pensar que o povo de Deus, Israel, somos nós. Israel deixou de seguir ao Senhor. O que isso tem a ver com relacionamento? Tem a ver que Israel mudou a forma como se relacionava com Deus. A relação de Israel era buscar água direto com Deus. Mas eles mudaram, não estão mais buscando água direto da água viva. Eles começaram a fazer buraco no chão para usar a água da chuva.
O que isso tem a ver com relacionamento? Tem a ver que nós, nos dias de hoje, estamos vivendo uma mudança de relacionamento, quem sabe nunca, talvez, vista na história da humanidade. Eu vi isso ontem na hora do almoço. Nós estávamos indo almoçar no almoço de família, foi muito divertido. Estavam eu e a Isabela, os nossos 2 filhos no carro, estávamos conversando, e aí a Gabriela falou assim, não sei o que, da Kéfera. Falei, quem? Kéfera? Você não conhece, pai? Falei, eu conheço quem é Kéfera, filho? Conheço? Está na Bíblia, eu não conheço quem é Kéfera. Alguém aqui conhece a Kéfera? Pode levantar a mão. Natan, Sara, também? Natália também. Por que será? Quem é Kéfera? Quem é Kéfera, irmão Aires? Conhece a Kéfera? Não conhece a Kéfera? Não conhece? Também não, Rodrigo? Não. Nunca ouviu falar? Conhece, pastor? Kéfera é uma blogueira do Rio Grande do Sul. Tem 22 anos. E ela tem apenas 5 milhões de seguidores. Com certeza só tem 3 aqui, o resto vai estar aí fora. Mas é uma mulher que a gente não conhece. Eu não conheço, eu não conhecia. Ontem à noite eu entrei na internet, comecei a ver essa tal de Kéfera e acho que eu vou querer bloquear ali em casa porque não é o tipo de entendimento que eu tenho, que os meus filhos querem acessar, que eu desejo que eles acessem. Mas a Kéfera é uma pessoa muito conhecida para a nova geração. Para as crianças aí, quem sabe até a idade do Natan, que não é mais criança, já é um adolescente, até 15 anos ela é uma popstar. Agora você imagina, nós não sabemos, eu não sei. Aí eu fui num almoço de família com a minha avó que tem 91 anos. E aí nós perguntamos, você pergunta para a minha avó, vó, a senhora conhece quem é a Kéfera? E a Isabela dá uma risada. A minha avó falou, Kéfera? Quem é Kéfera? Ah, Kéfera é uma mulher que faz um blog na internet. Minha avó falou, o que é blog na internet? E aí eu fiquei olhando, aquela situação foi muito engraçada, porque do lado tinha os meus filhos, que conheciam a Kéfera e vivem nesse mundo. E do outro lado tem a minha avó. Tem uma geração, que são 2 gerações para frente, que não tem nem ideia de quem é Kéfera, que mundo é esse, o que é internet, o que é blog. E para explicar foi muito engraçado, porque a gente desistiu de tentar explicar, porque era tanto termo que você envolvia a modernidade que ela não ia entender. Quem é a Kéfera? E aí, olhando para essas 2 realidades muito diferentes, eu percebi o quanto estão mudando as realidades dentro das gerações. Essas mudanças são absurdas. Essas mudanças são assustadoras. O que era a realidade da minha avó era na infância dela e o que é da minha filha hoje, 80 anos depois, uma com 11 e uma com 91. Como eram essas relações que ela vivia? Agora, se eu perguntar, quem sabe, para os jovens de hoje, quais são 2 nomes de livro de Monteiro Lobato que foram escritos? Ou quem foi Machado de Assis? Ela até perguntou para minha filha ontem. Não sabe, porque as realidades são diferentes. Na época, nessa geração de pessoas que estão aí com mais de 90 anos, como eram as relações entre os seres humanos? Como eram as empresas? Eu, quando estava fazendo pós-graduação, eu li um livro que se chamava Feitas para Durar. Empresas que foram instituídas há mais de 100 anos atrás, ou 90 anos atrás, foram constituídas, existem até hoje, e são feitas para durar para mais de 200 anos. GE, Nestlé, Bung, empresas que foram consolidadas quando? Na geração da minha avó. Por quê? Porque nessa geração as coisas existiam, elas eram profundas. As relações eram sólidas. Existia fundamento. Existia fundamento nas empresas. Existia um fundamento nas instituições. Por exemplo, meu avô era do exército. E naquela época, o exército era uma figura extremamente respeitada. Exército, polícia, político, todo mundo respeitava essas instituições. Eram instituições que tinham e gozavam de respeito, porque eram sólidas, porque eram profundas. Como eram as relações entre famílias 80 anos atrás? O que o pai falava se cumpria. Era tudo no fio de bigode. A palavra, ela era sustentada. E o casamento, até que a morte o separe, é até que a morte o separe. Porque as relações, as pessoas, as instituições, as empresas, naquela época, 80 anos atrás, tudo era sólido, era instituído, tinha estrutura.
E aí eu tiro os olhos da minha avó e eu ponho os olhos da minha filha. Como é que são os relacionamentos nos dias de hoje? Empresas, igual a Petrobras, grande empresa do Brasil, o que está acontecendo com ela? Está derretendo. Relacionamentos, como é que estão os relacionamentos hoje em dia? Superficiais. Relacionamentos que não têm base, não têm estrutura. E a palavra vale alguma coisa nos dias de hoje? Quem tem comércio aqui? Quem está dando crédito em cima de palavra hoje? Não, eu garanto que eu vou te pagar. Não é engraçado? Eu não tenho nada contra, especificamente, a pessoa da Dilma Rousseff. Mas uma coisa que me assustou tremendamente com ela foi no dia que ela falou que o Brasil não ia ter aumento de impostos quando ela é candidata à presidência do Brasil. E depois que ela foi eleita, 2 dias depois, o que ela fez? Aumentou o imposto. Como é que vale a palavra de um presidente nos dias de hoje, que 2 dias depois de ser eleito, muda aquilo que tinha pregado? Você sabe quais são as instituições menos consideradas nos dias de hoje? Que menos são acreditadas? Que menos se dá valor? Partido político, governo, igreja. Antigamente o que padre, o que pastor falava, cumpria, as pessoas obedeciam. Hoje em dia a igreja tem uma relação superficial com as pessoas. Os relacionamentos são todos superficiais, não tem profundidade. A política, quem aqui confia na política, ou tem entende algum caminho para a política do Brasil? A gente não encontra por quê? Porque é tudo muito superficial. Essa é a diferença da geração da minha avó, que não sabe quem é a Kéfera, para minha filha que, quem sabe, não sabe quem foi Monteiro Lobato. Nos dias de hoje, os relacionamentos são muito no primeiro nível só. E isso, sabe o que acontece? Entra dentro das nossas vidas. Começa a fazer parte do nosso dia a dia. E a gente começa a se relacionar com o mundo, com as pessoas, a partir desse modelo de relacionamento. Redes sociais. Esse livro fala muito sobre redes sociais. Os relacionamentos sociais hoje das pessoas são feitos através do quê? Redes sociais. Mais de 120 milhões de brasileiros têm Facebook. 120 milhões. Tem um sociólogo que fez tudo muito legal. Ele estudou e falou assim: olha, uma pessoa sociável. Você conhece uma pessoa sociável aqui que faz bastante amigos? Eu conheço. O Alexandre é um. O seu Aires também, Pedro também deve ser uma pessoa que faz bastante amigo. Uma pessoa muito social, uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa que tem bastante relação. Se ela quiser estabelecer relações profundas com as pessoas, relações sinceras com as pessoas, relações que tenham base com as pessoas, e ela viver intensamente para fazer relações, sabe quantas relações uma pessoa consegue fazer na sua vida profundas e eficazes? 150. Quantos amigos você tem no Facebook? A média de amigos no Facebook de uma pessoa, no mundo inteiro, sabe quanto que é? 250 amigos. Peraí, se eu só consigo fazer no máximo 150, eu tenho 250, alguma coisa está errada. O que está errado? Está mudando o conceito do quê? Do amigo. O que é o conceito do amigo? Vou ler aqui para vocês. Amigo. Amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outras pessoas. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. Olha que legal o conceito de amigo. Há um mês atrás, eu encontrei no corredor do meu prédio uma pessoa que é minha amiga no Facebook. Eu falei: oi, tudo bem? Ela olhou para mim e falou assim: oi. Eu falei: tudo bem, Fernando? Você não lembra de mim? Sou amigo do seu irmão, a gente jogava tênis junto lá no clube, lá na década de 80, tudo bem? Ela olhou assim para mim e falou assim: nossa, desculpa, mas eu não lembro de você. Aí na hora, no meu coração, eu falei assim: eu tenho ela no meu Facebook. Essa é a amizade dos dias de hoje. Essa é a relação que nós temos de amizade. Irmãos, o Facebook nos mostra as coisas assim, fantásticas. Eu tenho uma tia que faleceu há 2 anos atrás.
em março de 2013. Ela faz aniversário em outubro. Em outubro do ano passado, um amigo dela postou: feliz aniversário, 1 ano e meio depois da morte dela. A gente ri para não chorar, porque as relações humanas estão assim, superficiais. Tem uma outra rede de relacionamentos profissionais que é o LinkedIn. Vocês conhecem o LinkedIn? Então, lá na empresa que eu trabalhava, eu tinha o LinkedIn de todo mundo. Aí tem um monte de amigo que já saiu da empresa. Aí ontem, um amigo que saiu da empresa postou parabéns para um outro amigo que estava fazendo 8 anos de empresa. E ele já tinha saído da empresa faz uns 3 anos. Eu falei, ué, esse é o tipo de relacionamento que a gente está vivendo hoje. Pessoas distantes, relacionamentos frágeis, relacionamentos que você pode começar e terminar com muita facilidade. Como é que você faz para acabar uma relação hoje? Como é que faz, Natan, no Facebook? Só achar a pessoa e clicar um X, não é? Basicamente é isso. Como é que você faz para não ouvir mais o WhatsApp de um amigo que você não quer mais ouvir? Você entra lá no perfil dele e coloca lá, silenciar. Pronto, você fechou a boca dele. Você botou um esparadrapo na boca dele e ele nem sabe que ele está com um esparadrapo na boca. Ele está falando e você não está ouvindo. Essa é a maneira como a gente está se relacionando nos dias de hoje. E junto com isso, junto com essa nova forma de se relacionar, a gente está vivenciando uma revolução do quê? De tecnologia. Isso aqui, ó, 75%, 3 de cada 4 brasileiros tem isso aqui. O que a gente faz? A gente leva essas redes de relações para onde a gente vai. Aonde eu vou, estou me relacionando com as pessoas. Né? O que acontece? As pessoas, existe um estudo que diz que a média de uso de uma pessoa no telefone celular é um acesso a cada 30 minutos. Uma vez a cada meia hora. E quanto mais nova essa pessoa, menor esse intervalo de uso. A gente está começando a ficar viciado em aparelhos eletrônicos. E já existe um nome para essa doença. Essa doença se chama nomofobia. Não é uma brincadeira, é uma doença, é uma patologia. Nomofobia. No de no, mo de mobile, fobia de medo. Medo de não ter mais telefone. Milhares de pessoas nos dias de hoje têm medo de não ter mais um telefone celular. Já tem clínica nos Estados Unidos de recuperação de jovens que não conseguem ficar sem os seus telefones celulares. Irmãos, ó, olha que legal. Eu anotei aqui algumas frases dos nomofóbicos. Se você ouve, ou quando você pensa numa frase dessa, se isso te dá algum tipo de ansiedade, angústia ou irritação, preste atenção. Bom, está faltando bateria no seu celular. Você fica ansioso? Ou a operadora que você usa está sem sinal. Você fica ansioso e irritado? A internet está fraca ou está lenta? Ó, aqui não tem Wi-Fi. Cadê meu celular? Roubaram meu celular. Se alguma dessas frases gera algum tipo de ansiedade, transtorno ou irritação de algum percentual dentro de você, quem sabe você já está próximo da nomofobia. Isso é hoje. Agora, olha, projeta essa realidade para daqui 10 anos. O que vai ser o celular daqui 10 anos? O celular hoje já é muito legal. Daqui 10 anos ele vai ser muito mais legal. Já tem o iPhone 6S, C, não sei qual que é, o Thiago que sabe os modelos. Mas daqui 10 anos vai ter o 26S. E o 26S ele vai fazer tudo. E as redes sociais hoje que são muito legais, Facebook, Twitter, Instagram, todas as redes que são legais, vão ter redes muito mais legais. Então a gente vai estar num mundo de aparelhos mais legais, com redes mais legais. O que a gente vai ter? Um bando de gente viciada nisso. Quer dizer, não vai ser nem mais um vício, vai ser uma compulsão. Homens e mulheres que estão em compulsão nesse relacionamento. O que é uma compulsão? Compulsão é um ato executado de forma repetitiva, por pressão psicológica interna, fugindo de controle voluntário. Perdeu o controle.
As gerações que estão subindo já estão nascendo assim. Nossos filhos já estão nascendo quase sem controle em relação a isso. E a compulsão é sempre acompanhada de uma coisa. Sabe qual que é essa coisa? Uma coisa que se chama infelicidade, insaciabilidade. Uma geração que cresce dependendo de felicidade, disso daqui. Compulsão. Enquanto eu não uso isso aqui, eu não me alivio. É uma droga. Quando eu não tenho, eu estou infeliz. Quando eu uso, eu alivio. Terminei de usar, fico dependente. Essa é a realidade da minha avó e da minha filha. E aí eu fiquei pensando, quantas amizades a minha filha vai perder no futuro por esses vícios e por esse envolvimento? Quantas famílias que nós estamos querendo edificar vão ser destruídas por esses relacionamentos que a gente tem nos dias de hoje, superficiais? Quantas famílias vão ser destruídas? Quantos filhos, quantos lares, quantos futuros, quantos projetos de Deus não vão ser estabelecidos por falta de relacionamento? Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 25. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre relacionamentos. Mateus 25. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava doente e vocês me visitaram, eu estava na prisão e vocês foram me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Primeira epístola de João. Anda um pouquinho para frente. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo número 20. Tanto essa passagem de Mateus como esse versículo, eles falam da mesma coisa. Eles falam de relacionamento. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 20. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao que vê, como pode amar a Deus que não vê? Pois quem não ama a seu irmão, ao qual vê, como pode amar a quem não vê? O que essas duas passagens estão falando é que a nossa relação com o nosso próximo, se você ama ao que você vê, se você serve ao que você vê, se você dá de beber ao que você vê, se você dá de comer ao que você vê, se você veste aquele que você vê, se você apoia, se você dá abrigo, se você dá sustento, se você tem relacionamento com aquele que está ao seu lado, você pode ter com Deus. Mas se você não ama, se você não vê, se você não ajuda, se você não dá de comer, se você não dá de beber, se você não veste, se você não apoia, se você não se relaciona com aquele que você vê, como é que você vai se relacionar com Deus?
O que esses versículos estão dizendo? Que o relacionamento que nós temos na horizontal com o nosso próximo, ele mostra o relacionamento que nós temos com Deus. E se nós vivemos num mundo onde os relacionamentos com os próximos, eles estão fracos, eles estão frágeis, eles são superficiais, quais são os relacionamentos que nós temos com Deus? São fracos, são frágeis e são superficiais. A maneira como eu me relaciono com o Eduardo é a maneira como eu me relaciono com Deus. A maneira como eu sirvo a Beth é a maneira como eu sirvo a Bela. E se a minha relação com a Beth ela é extremamente virtual, via Facebook, e eu vou dar parabéns para ela, sem saber se o que está acontecendo com ela, não tem intimidade, é superficial, essa é exatamente a relação que eu estou tendo para com Deus. Sabe o que as relações virtuais elas criam no ser humano? Elas criam seres humanos que não estão prontos para os problemas da vida. O que você faz no Facebook quando aquele palmeirense chato fica lá colocando Palmeiras campeão, Palmeiras campeão, Palmeiras campeão, Palmeiras campeão? Se você é corintiano como eu, você vai lá e exclui ele. Por quê? Porque é chato, eu não quero. Política. Política, né? Política, exatamente. Bem pior. Política é pior. Se alguém pensa diferente do que eu penso e fica postando diferente, o que eu faço? Deleto. Eu não enfrento as discussões. Eu não discuto. Eu não tento vencer os dilemas. Eu simplesmente excluo os problemas da minha vida. E aí, imagine uma criança que cresce excluindo, deletando, tirando os problemas da vida. Quando os problemas da vida vierem, o que ela vai fazer? Ela vai repetir o que ela faz no Facebook. Ela vai excluir o marido. Ela vai excluir o pai chato. Ela vai excluir o empregador que não dá o emprego como ela quer. Os nossos filhos não vão estar prontos para as adversidades da vida. Eles não vão saber criticar. Eles não vão saber debater. Eles não vão saber superar os problemas. Porque nessa realidade de relacionamentos virtuais, não gostei, excluo. No mundo virtual, o mundo gira conforme a minha vontade, porque é a minha rede de relacionamentos. Sou eu que mando no meu Facebook, amigo. Aqui quem manda sou eu. Postou post do Palmeiras, eu vou excluir. É conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança, porque o meu mundo é do meu jeito. E isso é terrível quando a gente pensa em termos cristãos. Porque a gente está constituindo um mundo conforme a minha imagem e a minha semelhança, onde eu sou o personagem principal. Sou eu. O que importa sou eu. O que importa é a minha vontade. Eu vou excluir, eu vou deletar porque eu não quero. E a gente replica essa relação com Deus. E a gente começa a orar com Deus e a nossa relação com Deus é um post. Deus, hashtag chateado com o Senhor. Deus, estou para baixo, dislike que o Senhor fez, não gostei. A gente estabelece essa mesma relação com os outros, com Deus. Fica tudo muito superficial. Uma outra coisa que as relações virtuais elas trazem, elas tiram a nossa intimidade para com Deus. Quando as nossas relações elas são superficiais, nós começamos a vivenciar superficialidade para com Deus. E tem um exemplo na Bíblia de uma pessoa que encontrou o Senhor Jesus e começou a tratar em Jesus com termos de superficialidade. Era a mulher, a samaritana, que chegou lá no poço de Jerusalém. A mulher samaritana chegou no poço de Jerusalém, de Sicar, e encontrou Jesus. Jesus a encontrou ali. E Jesus perguntou: mulher, você pode me dar água? A mulher falou: como assim? Você é judeu? Vem pedir água para mim, que eu sou uma samaritana? E Jesus falou: se você soubesse quem sou eu, você me dava água. Não só me dava, como você me pediria as águas vivas. E ela falou: mas você não tem um copo. Como assim? Você é maior do que Jacó, que fez esse buraco aqui, e a gente tira dessa água para beber e matar nossa sede?
A mulher fala assim, Jesus fala assim para ela: mulher, se você soubesse a água que eu estou te oferecendo, você não ia querer essa água de Jacó. Porque essa água que o Jacó achou é a água que mata a nossa sede superficial. Quem bebe dessa água volta a ter sede. Quem bebe dessa água não se sacia. Quem bebe dessa água de relacionamento raso com o Senhor fica tendo sede todos os domingos. Mas quem bebe a água de relacionamento sólido e profundo com o Senhor não mais tem sede. Sabe o que acontece nas nossas vidas? As nossas relações uns para com os outros, elas estão tão superficiais, e a nossa relação com Deus, ela é tão superficial, que nós vivemos com sede. Sede. Deus, eu quero mais. Deus, o Senhor sabe que eu preciso de mais. Deus, eu preciso de mais alegria no meu relacionamento. Deus, eu preciso de mais dinheiro. Deus, eu preciso de mais sucesso. Deus, eu preciso de mais amor. Deus, eu preciso de mais beleza física. E a gente fica pedindo para Deus para matar a nossa sede de sentimentos que são superficiais diante do Senhor. Porque a gente não está querendo beber da água profunda do Senhor. A água profunda do Senhor que mata a nossa sede é um relacionamento com Deus profundo, sincero, que não olha a sede dos nossos dias a dia. Onde a gente percebe que, independente da quantidade de coisas que a gente tem, nós estamos satisfeitos no Senhor. Aqueles que bebem da água do Senhor, eles não têm sede. Muitas vezes a gente pede dinheiro para o Senhor. Sabe, uma vez perguntaram para um milionário: quanto de dinheiro a mais você precisa? Quanto de dinheiro a mais precisa um homem? E a resposta dele qual foi? Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Mas quanto você tem? Muito ou pouco? Eu tenho pouco, preciso de mais. Eu tenho muito, eu preciso de mais. A sede por dinheiro é uma sede que não sacia. A sede por beleza, a sede por estética, a sede por sucesso é uma sede que não sacia. É uma água de quem bebe relacionamento superficial com o Senhor. Nós podemos pedir para Deus, mas não é isso que Deus tem para nos oferecer. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas, que não retém a água. O problema é que o tempo passa, da minha avó para minha filha, da minha vida na sua vida, e os nossos relacionamentos com os outros e com Deus muda. Nós mudamos as bases de relacionamento. Nós queremos relacionamento superficial com Deus, e nós vivemos com sede de coisas superficiais, que nós temos sede todas as semanas. E Jeremias está dizendo: nós estamos mudando, meu povo mudou a fonte de água. Antes vinha buscar um manancial de águas vivas, hoje fez um buraco, uma cisterna rachada, que não retém água. A sede das coisas do nosso dia a dia, elas nunca vão saciar as nossas vidas, porque as cisternas que nós construímos com os nossos braços, elas são rachadas. Passamos anos das nossas vidas deixando de buscar as águas vivas de Deus. Diminuímos o nosso relacionamento. Buscamos outras coisas para preenchimento da sede das nossas vidas. Para edificarmos as nossas famílias, nós precisamos, primeiro, ponha limite na tecnologia da sua família. Isso eu aprendi com a minha esposa. Minha esposa estabeleceu horas de internet por dia. Não interessa se a criança chora ou se não chora, é isso que vai usar. Por quê? Porque eu sei o que vem para daqui 10 anos em relação à constituição dos relacionamentos da minha filha e do meu filho. E eu não quero que os meus filhos desenvolvam relacionamentos superficiais. Segundo, pare de cavar cisternas e buscar em Deus matar uma sede superficial das nossas vidas. Se nós queremos estabelecer um ano onde nós seremos edificados no Senhor,
E em família, nós não podemos esquecer da maneira como nós nos relacionamos com a nossa família e para com Deus. Que Deus nos ajude para que a sede das nossas vidas não sejam mais sedes superficiais, mas sejam sede dos valores que realmente nós precisamos. E às vezes nós achamos que são opostos, mas não são opostos. Às vezes Deus mata a sua sede, a sua necessidade de sucesso, de amor, de dinheiro, quando você se esbalda nas águas do Senhor. Deus tem isso para nós sim. Quando nós bebemos da água vida do Senhor, somos saciados pelo Senhor, Ele pode derramar essa água que muitas vezes nós queremos. Mas se Ele derramar ou não derramar, não é um problema, porque eu já estou satisfeito, estou fluindo para a eternidade. Se Ele quiser derramar, amém. Se Ele quiser derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, glória a Deus. Mas não vivam uma vida de sede de toda semana. Toda semana. Não vamos viver bebendo do raso do Senhor. Vamos entrar um pouco mais profundo num relacionamento com Deus. Deus, que nessa noite o Senhor possa continuar trabalhando na minha vida e nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração qual é o nível de relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos para com os nossos filhos, pais, irmãos e para com o Senhor. Que nós tenhamos sabedoria ao nos relacionar contigo. Que nós tenhamos, Deus, oferecer ao Senhor o nosso culto racional. Nosso culto de homens e mulheres que são sãs e que entendem que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que não existe outro caminho a não ser o caminho do Senhor. Deus, que o Senhor trabalhe no nosso caráter, na nossa maneira de ser, na nossa conduta. Oh Deus, que o Senhor trabalhe no nosso eu. Oh Deus, para que nós possamos viver, oh Deus, um relacionamento com o Senhor íntimo, Pai. Possamos edificar as nossas famílias. Edificando as nossas famílias, nós possamos, Deus, edificar em nós uma morada para o Senhor. Que Teu Espírito Santo fale às nossas vidas. Continue falando aos nossos corações. Que essa semente que foi colocada, Deus, nos nossos corações, ela jorre, Senhor. Deus, tira de nós todo relacionamento superficial, Pai. Tira de nós toda sede, Pai, momentânea. Toda sede de saciação imediata, Pai. Todo esse imediatismo, Senhor, dessa geração atual. E coloca em nós uma sede pelas águas eternas do Senhor. Coloca em nós uma sede pelo Senhor, pelo relacionamento autêntico com o Senhor. Um relacionamento, Deus, que não está centralizado em nós, mas está centralizado no Senhor. Um relacionamento que entende que a vida não é a história da minha vida, mas o mundo é a história do Senhor. É a história da sua vida. É a história de Jesus Cristo, que era antes de todas as coisas e será depois de todas as coisas. Relacionamentos que não são egoístas, relacionamentos que não são feitos conforme a nossa vontade, mas são edificados conforme a Tua vontade, Senhor. Relacionamentos que não perguntam, oh Deus, o que o Senhor tem para nós agora, mas como nós podemos servir ao Senhor nos dias de hoje. Como nós podemos viver para o Senhor hoje, em 2016. Como podemos amar mais o nosso próximo. Como podemos servir mais o nosso próximo. Como podemos dar de comer e beber e vestir e visitar cada vez mais próximos. Porque servindo ao próximo, nós estamos nos relacionando com o Senhor. Deus, que essa consciência de relação com o Senhor, ela supere, Senhor, a religiosidade das nossas vidas. Ela supere, Deus, a compreensão de que o lugar onde o Senhor está é dentro da igreja. O lugar onde o Senhor está, o momento onde o Senhor está é o momento do culto. Que isso, Deus, derrube essas barreiras. Que nós saibamos que todos os dias é o dia que o Senhor está ao nosso lado. Que todos os momentos é o momento onde o Senhor está ao nosso lado. Que todos os lugares onde nós estamos é o lugar onde o Senhor está ao nosso lado. Que nós possamos viver um relacionamento pleno para contigo, Senhor. E não uma vida de religião, Pai. Muda, Senhor, o meu coração. Muda, Senhor, o coração, Deus, de cada um que está aqui, Pai. E glorifica o Teu nome nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus.